bem-vindo ao canal Crochê de Valor. Eu sou a Lai, designer de moda e especialista em crochê, e sempre trago dicas de como empreender nesse mundo do artesanato e, é claro, aqueles tutoriais de passo a passo que a gente tanto ama. Mas hoje eu tenho uma novidade para compartilhar aqui para vocês. Eu me inscrevi numa feira de artesanato aqui na cidade onde eu moro, e é a primeira vez que eu vou expor minhas peças na cidade de forma presencial, né? Porque eu só trabalho com online e com o Instagram. Então, assim, vai ser uma grande oportunidade das pessoas daqui da cidade conhecerem o que eu faço. E o que eu pensei, trazer tudo o que eu for fazer para a feira, mostrar aqui para vocês e compartilhando todo esse processo. Para participar dessa feira, eu precisei primeiro fazer uma inscrição e ver se minha marca seria selecionada. Eu achei bem legal isso, eles parecem ser bem organizados e eles têm essa seleção justamente para ter grandes artesãs ali participando, porém, uma não vai fazer concorrência com a outra. E eu percebi, quando colocaram um grupo de todas as pessoas que foram selecionadas no WhatsApp, que tinham outras artesãs de crochê, porém em outros nichos. Tem artesãs que fazem crochê para decoração, outras para amigurumis, e a minha marca vai estar trazendo crochê com a parte de moda. Eu achei bem interessante a ideia da feira, porque vai acontecer no shopping, então já é um lugar que as pessoas vão com a intenção de fazer compras e parece tudo bem organizado. Então, assim, quem chegar até a parte em que estiver a nossa exposição são pessoas interessadas no artesanato. Então, eu acredito que vai ser uma oportunidade muito boa para mim. E o que eu pensei em trazer para a feira? Algumas peças minhas que já estão prontas, por exemplo, tem algumas que ficam aqui atrás, né, que eu já mostrei algumas delas para vocês, e também peças que estavam paradas. Eu até separei aqui. Algumas são projetos em que eu comecei a fazer e parei. Não, nem lembro o motivo do que eu parei. Eu vou mostrar aqui alguma dessas para vocês. Vou começar por essa daqui. Essa eu lembro o porquê eu comecei a fazer ela. Eu vi uma foto da Anitta com uma saída de praia com o tema do reggae. Um regatão mesmo, assim. E aí eu pensei em fazer esse mesmo tipo de ponto, que eu achei um ponto legal, um pontinho mais aberto. Eu sempre fazia as coisas com um ponto bem fechado, então essa aqui foi a minha primeira peça que eu fiz com esse ponto tão abertinho assim. E depois eu desanimei, não continuei ela. Essa parte preta, inclusive, eu fiz esses dias, depois de saber da feira, né? Enquanto estava esperando saber se tinha sido selecionado ou não, eu fui fazendo essa parte preta aqui para poder finalizar. Então, gente, a minha ideia é essa: finalizar peças que estavam paradas aqui ou inacabadas e fazer peças novas. As peças novas eu quero mostrar o tutorial para vocês. Eu espero conseguir gravar tudo. Não sei se vai ser possível gravar tudo, porque eu tenho menos de um mês para poder finalizar essas peças. Então, talvez algumas eu não faça tutorial, porque quando eu vou fazer o tutorial acaba demandando um tempo maior. Mas o que for possível trazer para vocês, eu vou trazer aqui. Então, eu tenho essa para finalizar. Essa daqui, gente, tem muito tempo. Essa eu ainda estava na Bahia quando eu comecei a fazer. Eu amei essa paleta de cores, porém eu não finalizei. A ideia dessa daqui era fazer, era não, ainda é, fazer um vestido ou macaquinho com essa parte de cima em losango, sabe? E acabando que eu nunca finalizei, gente. Mas essa eu espero muito que eu consiga fazer a tempo para expor na feira, porque são cores que estão em alta agora e combinaria com outras peças que eu também vou expor. E espero que dê certo. Essa, gente, eu sou também apaixonada pela paleta de cores e por esses pontos. Porém, tem muito tempo que eu fiz ela e eu não sei porque eu comecei um triângulo com 4 bloquinhos de pontos altos em vez de 3. E isso daqui que me motivou a finalizar. E aí eu não sei se eu realmente dou acabamento nela e levo ela pra feira ou o que que eu faço com essa daqui. Enfim, a ideia era uma saia, ó. Olha, gente, que coisa mais linda. Eu não sei se eu vi alguma referência disso ou se eu inventei. Eu sei que eu fiz um cropped. Eu tenho foto dele ainda. Tenho. Minha irmã tirou foto com ele. Eu fiz um cropped usando essa mesma paleta de cores e esses mesmos pontos. Porém, um croppedzinho assim. Tá vendo aqui? Já viram um cropped. Aí eu não sei por quê. A questão do perfeccionismo. Tá vendo que não está reto? Deixa eu ver se foca aqui na saia. Essa parte de cima não tá reta.
Porque aqui eu não iniciei com triângulo, eu iniciei com quadradinho. Teria que ficar assim, pra ficar reta. E aí eu tenho medo de fazer o cós dessa saia e acabar ficando ruim a modelagem. Tipo, a pessoa que for usar ficar com a pancinha aqui, porque não foi feito certo o início. Então eu realmente não sei o que fazer com essa peça e eu não tenho coragem de desmanchar, porque eu achei muito linda. Essas aqui eu comecei a fazer, essas bolsinhas, e eu fiquei um tempo sem máquina, não queria fazer o forro dela na mão, e fiquei enrolando para poder fazer o forro dessas bolsas. Aí agora eu estou com a máquina de costura de novo e ainda não fiz o forro delas. Eu achei essas correntinhas. A ideia era essa mesmo, dessas duas aqui, fazer a bolsa de crochê mais a alça de corrente, combinando com alguma das cores do quadriculado. Então essa daqui é uma correntinha rosa e essa é uma correntinha verde. Porém eu preciso comprar esses ganchinhos para poder ter de um lado e do outro, porque caso a pessoa queira lavar a bolsa, poder tirar isso daqui e não enferrujar. Essa eu fiz uma alcinha toda em crochê também. E essa, além do forro, precisa dar acabamento aqui. Um botãozinho, alguma coisa que eu invente para poder fechar aqui. Essas aqui, eu tô com a intenção de colocar zíper. Inclusive, um até tinha deixado aqui separado. Esses modelinhos eu quero fechar com zíper para poder ficar bem fechadinho assim mesmo, sabe? Então, essas são as peças que estavam separadas, que estão inacabadas. Tem outras que eu finalizei, porém tem coisas que eu ainda quero adicionar. Por exemplo, esse daqui. Esse eu posso fazer um tutorial para vocês. Não, é que fala agora. Tô querendo colocar alguma pedraria aqui assim, ou só nos lequezinhos finais. Tô na dúvida se eu coloco só nas pontinhas ou se eu coloco nele todo assim. Esse daqui. Colocar forro. Ó, cropped. Com a alcinha pra prender no pescoço. E a parte de trás pra regular. Eu acho esse modelo bonito também. Essa linha é tipo um barbante, eu não tenho certeza, não me recordo agora. Tem algumas peças que realmente estavam paradas aqui há muito tempo. Só que, se for mesmo um barbante, é um barbante mais fininho, porque a peça ficou bem leve. Esse daqui eu gosto dele. Gente, eu não sei como é que ainda não vendeu esse cropped, porque eu acho ele bem bonito. Olha, esse é com aquele fio, um fio mesclado que eu usei na saia de um vídeo aqui que eu já postei. E algumas pessoas me perguntaram, eu até trouxe aqui a linha, porque muitas pessoas perguntaram que tipo de fio é. Gente, eu ganhei assim. Não sei se vocês viram meu primeiro vídeo, que eu falei que quem me ensinou foi uma tia. E aí ela me ensinou quando ela esteve lá em casa numa viagem pra Bahia. Porém, quando eu fui lá na casa dela, em Minas, ela tem um armário cheio de linha, né? Toda crocheteira sempre tem várias linhas que acaba não usando ou que nunca usou. E essa daqui é uma dessas. Já estava aberta assim, eu já usei, já fiz aquela saia, fiz esse cropped, fiz outras peças com ele, fiz outro cropped, um cropped em faixa, um short, mais alguma coisa, não lembro. E ainda tem isso tudo de linha. Eu não sei onde é que ela comprou isso, porque eu não consegui. Já fui em outros armarinhos, mostrei, não consegui achar um cone desse, com esse tipo de linha. É uma linha que me lembra a Duna, porém, apesar de parecer com a Duna, é um pouco mais fina. E foi esse mesclado lindo, né? Foi um achado mesmo. Enfim, aí eu fiz esse cropped, que eu gosto muito do modelo dele. Ele é com a alcinha fixa e ele amarra nas costas. Só que sempre tem alguma coisinha assim que ainda, né? Aqui de baixo, que eu acho que ele não ficou tão retinho. Na hora que troca esse ponto pro daqui, eu achei que não ficou tão retinho. Ó, a gente, eu sou chata com minhas coisas. Tá vendo que aqui vem reto, aí aqui desce um pouco. Aí o que eu pensei, pra aproveitar ele na feira. Aqui eu ainda não tinha minha marca registrada de acabamento, né? Que é aqueles pontinhos picosos. Eu vou pegar, já que eu tenho bastante linha ainda, vou fazer pontos baixos aqui com ponto picô nessa parte de baixo, para ficar um pouquinho mais alta
e alinhar com essa lateral e fazer ponto picô também aqui no decote. Além de colocar forro, né? Essa é a mais recente, gente. Essa daqui eu fiz esse mês. Eu fiz pra poder testar um ponto e ensinar aqui pra vocês. Nossa, essa cor me favorece, olha. Como fica a minha pele perto dela. Se fizeram coloração pessoal, gente, isso é muito bom. Coisa de coloração pessoal realmente ajuda. Inclusive, eu não sabia que essa cor estava na minha paleta. Mas, pelo visto, sim. Tá, voltando ao assunto. Eu tava testando esse ponto aqui pra ensinar vocês. Eu vou colocar a foto do vestido. Eu vi um vestido, gente. Eu não sei se foi no Pinterest ou no Instagram. E esse ponto, eu imaginaria ele sendo feito assim. Começar aqui descendo. E pode ser feito assim. Só que no vestido que eu vi, parecia que era o contrário. Era feito de baixo pra cima. Aí eu fui testar, né? Deu certo. Mas eu faria o contrário. Se fosse pra fazer um vestido, eu faria o contrário. Eu começaria pelo decote e iria descendo. E fica bem bonito. É um tecido com bastante elasticidade, porque é todo em ponto alto, então ele abre bastante. Aí essa daqui eu fiz aquele modelinho de sainha reta, porque eu quero fazer o cós com elástico, costuradinho com um ponto baixíssimo por dentro, com a linha de lastex. E aí ele fica com elástico, sem precisar colocar aquela cordinha. E eu vou fazer um forrinho, porém um forro separado da saia. Essas são as peças que eu tenho, gente, para poder dar acabamento, né, finalizar essas coisinhas que faltam. O tema do vídeo foi para falar das novidades e que eu ia ensinar uma peça para vocês, né? Como eu já disse que eu quero aproveitar ao máximo o que está parado aqui em casa, o que eu comecei, que não terminei, olha o que eu achei procurando as minhas coisas. Vários squares, amostrinhas. Ó, esse daqui eu testando um ponto. Então, o que eu quero fazer? Fui pesquisar as tendências de crochê. Além dos acessórios de cabeça, como já disse aqui, né, já tá até batido, agora estão usando colar de mini bolsa. Na verdade, a tendência são mini bolsas, que são as mini bags, que estavam lá. Porém, tem umas que são tão pequenas que as pessoas estão usando como colar. Tipo, a alça da bolsa já é uma correntinha ou um cordãozinho na altura assim do pescoço para você guardar um gloss ou a capinha do fone, tipo, coisas bem pequenas mesmo. Só que eu pensei, fazer uma mini bolsa, mas que caiba pelo menos um batonzinho ou cartão de crédito, documento, essas coisas assim, né? Para ter um pouco de funcionalidade, não ser uma coisa só de enfeite. E aí eu pensei em usar esses squares. O que vocês acham? A minha dúvida agora é se eu realmente faço uma bolsinha pequenininha, tipo assim, para ser bolsinha colar, ou se eu faço uma bolsa transversal que caiba, por exemplo, um celular. Também seria ainda mais funcional, né? Eu vou deixar alguns modelinhos aqui dos que eu vi nessa minha pesquisa. Vou deixar aqui os modelos. E vamos ver o que eu vou usar dessas amostras aqui com vocês. Bora lá? Então, gente, o que eu fiz? Eu filmei esses squares aqui, né? Esses eu achei que tem uma quantidade boa, inclusive talvez dê até pra montar uma peça de roupa. Então, eu vou tentar fazer alguma outra coisa com eles, mas não a mini bolsa, até porque ele tá um quadradinho maior pra ser mini. E esses aqui eu tô na dúvida se eu faço assim, um ladinho verde, ou de repente assim. Depois que eu vi que eu tenho essas miçangas aqui, eu preferi fazer todo ele nessa cor e colocar no final essas conchinhas com alguma pérola. Eu espero que fique bom. Também porque eu decidi fazer ele, porque eu ainda tenho fio aqui com a embalagem pra poder mostrar pra vocês, que eu percebi que as outras peças vocês perguntaram e eu não sabia, porque eu tinha tirado o rótulo. Foi o fio Bella da Pinguim. Tem um Tex 370 e é um fio 100% algodão. Então vamos começar. Aqui eu vou colocar avesso com avesso, né, pra depois a gente arrematar esses pontinhos. E fazer o acabamento com ponto baixo ou baixíssimo aqui ao redor de tudo. Essa parte, gente, em vez de eu usar a agulha pra fazer baixíssimo, eu vou preferir usar a agulha de tapeçaria. Se você tiver, também pode ser uma opção. Eu acho que é mais rápido pra poder fazer esse fechamento aqui. Pra usar a agulha de tapeçaria, você vai fazer como se fosse uma costura normal. Então, você vai precisar de um pedaço de linha. Eu pego um pedaço sempre a mais, que eu fico com medo de acabar no caminho. Então, eu pego a mais.
passa aqui. Faz assim, eu uso desse jeito. Aqui você vai pegar sempre uma argolinha por fora, com outra argolinha por fora. Esse primeiro ponto eu dou um nozinho assim. E aí você segue por toda a bolsinha, sempre pegando de fora e a de fora. Aí aqui eu dou uma esticadinha assim e estico a linha também, pra não ficar nem um ponto folgado, também nem apertado demais. Olha como fica aqui o acabamento. E assim você vai fazer por tudo. Chegando aqui no final, eu já passei, né, como vocês viram, porém eu vou passar de novo pra poder dar um nozinho. Ó, assim. Tá vendo? Fiz um nó aqui e vou cortar. Depois, gente, a gente arremata tudo, né? Eu não vou nem mostrar a parte dos arremates pra poder não ficar um vídeo tão longo. Mas aqui a gente já pode arrematar todos esses fiozinhos. Quando a gente desvira, a gente já tem quase a nossa mini bolsa, né? Olha aqui. Passando aqui, de repente assim. E aqui eu gostei da pérola dessa cor. Eu acho que essa cor vai combinar mais. Deixar reservado aqui já. Agora sim a gente vai pegar nossa agulha de crochê e vamos dar acabamento à nossa mini bolsa. Aqui eu vou pegar esses dois lados para poder fazer um ponto baixo. Ó, pegando essas duas argolinhas aqui das correntinhas e unindo essas partes da bolsa. Fazer uma correntinha e um ponto baixo. E eu vou fazer agora ponto baixo por toda a bolsa. Aproveitar meus pontos baixos já para ir escondendo esse fiozinho aqui. Agora aqui de novo, unindo esse com esse. Deixa me ver uma ideia aqui agora, já de fazer o fechamento. Ó, aqui vocês estão vendo que tem 1, 2, 3, 4, 5. Nesse bloquinho aqui do meio, que vai ficar 2 pra lá e 2 pra cá. E aqui nesses 3. Esses 3, eu vou subir. Pra quê? Pra poder fazer o fechamento aqui. Fazer uma coisinha assim, sabe? Fechar. Vamos ver se vai dar certo a minha ideia. Vou fazer todo em ponto baixo mesmo. Esses 3. Ou eu faço mais larguinho. É. Vou fazer daqui. Aí eu subo aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui, o que eu fiz? Entre esses espaços dos bloquinhos eu coloquei um ponto baixo e mais 3 pontos a cada ponto alto, né? Em cima de cada ponto. Ó, pra vir aqui. Vou deixar 2, uma correntinha e 2.
poder ter o buraquinho de passar o botão. Que eu ainda nem sei qual é o botão, talvez um pérola, né, pra poder combinar. Aí eu deixei mais apertadinho assim pra não ficar aquele botãozinho que abre demais. E agora eu vou descer aqui com baixíssimo e terminar aqui com pontos baixos. Aí agora ponto baixo em cima de cada ponto. Aqui, um. E agora aqui pra arrematar, gente, você pode fazer um baixíssimo aqui, ou um jeito que eu gosto de fazer também, para o nozinho do baixíssimo ficar atrás, eu solto aqui essa argolinha e pego por trás do ponto. E trago ela pra essa parte de dentro. Ó, conseguiram acompanhar? Agora sim eu laço e faço baixíssimo. Porque esse nozinho fica aqui por dentro. E por fora, fica assim. Olha, gente, nossa bolsinha, como está ficando. Gente, aqui pra alça, vamos tentar fazer um ponto baixo usando 2 fios. Ela fica parecendo uma cordinha. O meu novelo, procurar o outro fiozinho dele. Então, gente, como é que eu vou explicar? Ela fica parecendo uma cordinha. Deve ter um nome certo pra isso, não lembro. Vocês já devem ter percebido que eu tenho uma memória péssima, né? Ó, então eu vou pegar aqui 2 fios. Lembra aquela junção que a gente fez entre um lado e outro? Eu vou colocar a agulha aqui e puxar pelo outro lado. Aqui, peguei o fio e eu vou vir pelo outro lado, puxar também, tá vendo? Ficou assim. E já vou fazer um ponto baixo aqui. Só que, a partir dessa parte, eu vou começar a fazer diferente. Eu vou separar esses fios. E eu vou fazer assim, ó. Eu passo por cima da agulha. E o outro vai ser pra puxar. Eu passo por cima. Opa! E o outro pra puxar. Sempre fazendo assim. Inclusive, isso você pode fazer até com a agulha mais grossa, essa parte, pra poder ficar mais soltinho. Ah, já comecei com essa, eu vou passar daqui mesmo. Só não troque a ordem dos fios, tá? E vai fazendo assim. Um você puxa e o outro passa por cima da agulha. Dá pra você fazer assim e depois assim? Dá. Só que deixe bem separado. Porque talvez se você fizer assim, pode embolar e você pegar os dois assim e acabar pegando o fio errado. Se você quiser fazer com mais calma, vai fazendo assim, ó. Passa um por cima da agulha, segura aqui com um cordãozinho, o que tá em cima você laça. Passa por cima da agulha, segura junto com o cordão e laça. Ou, se você tiver mais habilidade, você pode deixar separado dessa forma e ir fazendo assim, ó. O que fica melhor pra você, mas também vai formando um cordãozinho diferente do que é feito só com as correntinhas. E aí, o tamanho dessa alça, o que você quiser. Se você quiser fazer uma bolsinha meio transversal, se quiser fazer a bolsinha em forma de colar. Eu vou fazer aqui um pedaço, vou medir no corpo e ver se ficou bom. Então, gente, aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Ficou com um palmo, 2, 3, 4, 5. Vou mostrar, depois eu vou mostrar ela no corpo pra vocês verem, mas ó, ela nem ficou um tamanho transversal, mas também não ficou um tamanho de colar, ficou meio termo. E aí agora aqui, na hora de fechar, tá vendo? Ficou só com uma argolinha e 2 linhas, né? Deixa eu vir aqui primeiro alinhar, igual a gente faz com a correntinha, alinhar pra não ficar torcido. Pronto. E chega aqui, você vai achar aqui esse meio, e nesses 2 buraquinhos, igual a gente fez, a gente vem aqui por dentro, passa a agulha primeiro e puxa isso aqui.
A gente já dá a folguinha aqui. Nesse. Folguinha não, apertar no caso, né? Apertar um pouco. Sem deixar fugir e passar a agulha por esse buraquinho. E depois vai no segundo espaço, puxa os 2 fios e faz um baixíssimo aqui nele. Essa parte que vai ser o final da alça, olha como ele ficou aqui por fora. Tá vendo? Pra ficar parecido com o daqui. Tem que ficar mais resistente, né? Por mais que não vá carregar peso. Então aqui na hora de fazer o arremate, é importante aproveitar que tem 2 fios, fazer assim, ó. E dar mais um nozinho aqui por dentro. Olha como tá ficando a nossa mini bolsa. A linha agulha de costura normal. E tem 3 pontos altos, né? Ele tá bem centralizado, então eu vou vir no bloquinho do meio, fazer um nó aqui primeiro, antes de colocar a pérola. Vou firmar bem esse pontinho. Aí agora sim eu vou colocar uma pérola aqui. Agora eu coloco a agulha pra trás. E dou um nozinho de acabamento aqui por dentro. Agora, a parte de enfeites. Vou colocar aqui uma na pontinha primeiro. Vou pegar essas 2 argolinhas, ó, que a gente costurou só com as 2 de fora, né? Aí aqui por fora, quando a gente vira, ela fica com esse formatinho também. Então você pega essas 2 argolinhas e vou passar aqui o fio. Então a ideia que me veio na cabeça foi essa daqui. Vamos ver se vai dar certo. Dá um nó. Cortar como se fosse fazer uma franjinha. Porém aí, eu faço um nozinho. E depois você pode colocar cola pano também no nozinho. Pra você ter certeza de que não vai estragar. Olha. Agora repete isso daqui em tudo. Mas eu tô sofrendo aqui à toa. Olha, gente. Tá vendo? Tava sofrendo à toa. E olha, gente, a nossa bolsinha como ficou fofa. Bem carinha de praia, bem carinha de verão. Ficou nessa altura aqui pra mim. Também pode ser usado assim. Olha que linda que ficou, gente. Sério, eu tenho que fazer uma pra mim agora, né? Acho que também ficaria linda se fosse franjas, pra poder ficar algo mais fluido. Mas assim também tá muito lindo. O que vocês acharam? Vamos fazer uma pra vocês também? E ainda combinou com o meu look. Gente, não é que essa bolsinha ficou legal, né? Dá pra colocar um celular, um batom, um cartão de crédito. Eu gostei muito desse modelo e desse tamanho. Eu achei que foi um tamanho melhor e acredito que vai ter uma venda maior do que uma bolsinha tão pequenininha. Então, esse formato, apesar de, olhando assim, não ser tão prático do que uma bolsa maior que você já carrega tudo, ela se tornou tendência porque ela traz um charme pro look
e dar aquele toque fashionista. E sim, gente, estão usando muito esse tipo de bolsa, não só no formatinho de crochê, mas bolsas de marca que estão trazendo esse formato de mini bag. Então, o que eu quero levar para a feira? Eu quero que as pessoas vejam o crochê uma moda atual, não como um crochê ultrapassado ou rústico. Então, assim, eu quero que eles olhem para as minhas peças e vejam que são peças atuais, modernas e que podem ser usadas no dia a dia. Sem falar que essas mini bags, para mim, foi juntar o útil ao agradável, porque eu vou utilizar amostras ou squares que estavam aqui parados, usar restos de fio, que às vezes a gente usa o novelo, fica só aquele pouquinho de linha que a gente não sabe o que fazer, então eu vou usar esses restos de fio. Ou seja, vão ser peças econômicas para mim, que eu vou poder vender elas com ticket baixo. Eu acredito que por ter um ticket baixo vai ter uma maior chance de vendas. Como é uma feira, por mais que eu leve minhas peças que vão ter um ticket mais alto, eu também tenho que oferecer peças de ticket baixo para as pessoas levarem algo do meu trabalho e toda vez que usar, lembrarem de mim. E assim entrar em contato futuramente e encomendar novas peças. Eu espero que essa estratégia funcione muito. Além das mini bags, o que eu estou pensando em fazer de ticket baixo são as bandanas. Inclusive, eu já até comecei algumas, né? Aqui já tem um tutorial delas. São as bandanas, os headpiece, não sei se é assim que fala, mas são aquelas touquinhas, né? Tem vários modelos, super fáceis de fazer. E também porta-óculos. Eu acho uns porta-óculos também muito bonitos. Ele pode ser usado como porta-óculos ou como necessaire, a depender do modelinho. Outra ideia que eu tive são aquelas xuxinhas de cabelo, né? Eu vi isso na marca Miu Miu, gente, vendido super caro, uma xuxinha feita com restos de fio. E eu fiquei impressionada, tipo, mas claro, por ser uma marca, né? Eu ainda tenho que calcular quanto seria o valor dessa xuxinha de cabelo para eu vender lá na feira. Além dessas ideias, vocês teriam mais alguma sugestão para poder me dar? Outra coisa que eu queria saber de vocês, se já participaram dessas feiras, compartilha comigo aqui nos comentários como foi sua experiência, se isso realmente foi bom para divulgar o seu trabalho naquele local em que você expôs. E eu também quero saber se vocês vão querer acompanhar toda essa produção e esses bastidores por trás dessa feira de artesanato. Ah, gente, eu também quero fazer um desafio aqui para vocês. Façam essa mini bag. Caso vocês tiverem alguma peça parada aqui, como eu tinha, que foram os squares, né? Caso você tiver algum square que você tenha usado de amostra ou sobras de linha, cria uma bolsinha dessa, me marca lá no Instagram que eu quero ver, tá bom? Ah, e uma dica. Se você tiver dificuldade de precificar o seu trabalho, eu criei um e-book com fórmulas super fáceis de aprender e além de ter um bônus de estratégias de venda no finalzinho desse e-book. Dá uma olhadinha no link da descrição e vê se algo te interessa. Ele também tá num precinho maravilhoso. E esse foi o vídeo de hoje, gente. Se inscreve aqui no canal para vocês acompanharem essa série, né, que vão ter mais vídeos falando sobre isso. Se inscreve, curte, compartilha com a família crocheteira. E até o próximo vídeo. Tchau!